Ele sonhou que era queimado pelas chamas furiosas. Quando acordou, o suor escorrendo de sua testa havia molhado suas bochechas. Ou, na verdade, eram lágrimas. Inadvertidamente, limpou o rosto com a mão direita. Era a sala de espera de um hospital. Em meio à música suave, enfermeiras com cheiro de desinfetante apareciam de uma direção e desapareciam em outra. Seu número não aparecia na tela eletrônica. Pode levar horas. O velho, sentado na cadeira ao lado dele, disse. No entanto, ele apenas deu algumas respostas casuais. Se começasse uma conversa com aquele velho, levaria uma eternidade. Desviou o olhar, fingindo mexer no telefone. Você está fazendo reabilitação? Não é fácil. O velho ainda falava com ele. Não, estou aqui para pegar um remédio por causa de uma dor na perna. Ele disse em voz baixa, enquanto olhava para a tela do telefone, expressando claramente que não queria conversar. O custo dos remédios não é uma quantia pequena, certo? A ajuda do governo também não é muito. Não cobrirá o preço dos seus ferimentos. Ele levantou o rosto e virou-se para o velho. O chapéu de feltro do homem era baixo e ele vestia um terno que parecia muito valioso. Havia uma velha cicatriz vertical no lado direito da boca dele. Quando sorria, a cicatriz se deformava. Quem é você? Respondeu em um tom agressivo. Como sabe sobre mim? Você é um repórter? Eu sou uma terceira parte bem intencionada. A cicatriz do velho se deformou novamente com um sorriso. Sou alguém que simpatiza e ressoa com você. Ah, certo. Um missionário, hein? Vai encontrar outra pessoa. Estou tão cansado de vocês que enganam os fracos. Não temos nada a ver com religião. Claro, também não somos da mídia. Então quem é você? Ele finalmente começou a gritar. Nós somos isso. O velho entregou um cartão de visita preto. Comitê de Assistência às Vítimas de Crime? Sim. E não temos nada a ver com o governo. Somos uma organização independente sem fins lucrativos. Espero que você possa entender. É algo parecido com um culto, certo? Vocês alegam ser uma aula de terapia de grupo, um seminário de enfermagem, abordando as pessoas de forma atenciosa e cobrando dinheiros ilegalmente em nome da mensalidade. Desculpe, senhor. Você tem que encontrar pessoas mais fáceis de lidar. Ele disse isso com desdém e então planejou se levantar da cadeira e ir embora. Neste momento, você não quer vingança? O sussurro do velho chegou aos seus ouvidos. O que você disse? Ele não conseguiu evitar ficar parado e se virou. Estamos muito interessados na profundidade da sua escuridão. E você tem uma escuridão muito profunda e rica dentro de você. O velho tocou a aba do seu chapéu como se estivesse ajustando sua posição, mas seus olhos ainda estavam escondidos nas sombras. Você está vivendo uma vida que dificilmente pode ser descrita como feliz. Mas antes, você não tinha que se preocupar com seu sustento. Você vivia uma vida muito comum. Não causava problema aos outros. Tinha um emprego decente e era amado por algumas pessoas. Tanto, há 5 anos, um crime foi cometido. Ele tirou tudo da sua vida, sem cerimônia, irracionalmente, e não deixou nada. Você fez algo ruim? Não. Você era inocente. Pelo menos não fez nada para tornar sua vida uma ruína completa. A voz do velho abalou seu coração. Inacreditavelmente, aquela voz soava quase igual à sua própria voz interior. O que oferecemos não é nenhum tratamento físico. Deixamos isso para os mais fáceis. Ajudamos outros a recuperar suas vidas perdidas. Nossa organização pode devolver todas as coisas que foram tiradas. Retomar minha própria vida? Você tem esse direito. Não. É uma obrigação. Também é para aqueles que morreram por causa daquele crime odioso. O velho demonstrava um tom confiante, suficiente para refrescar seu espírito deprimido. As palavras dele o fizeram se sentir como o protagonista privado. O holofote ainda não se apagou. Além disso, ele não existia para iluminar os outros, mas para iluminar o seu próprio futuro. Mas ele sorriu amargamente e deixou de lado essa ilusão. Depois daquele dia, muitas pessoas passaram por mim. A polícia, promotores, advogados, médicos, vendedores de seguros.
mas ainda assim ninguém conseguiu me salvar. E agora estou atraindo terceiros bem intencionados. Estou tão farto disso. Se eu tiver que agradecer a alguém, agradeceria aos médicos. Pelo menos eles me permitiram ficar de pé neste mundo novamente. Mas é só isso. Sou apenas um cadáver remanescente. A esperança que uma vez esteve em meu coração morreu naquele dia. Ele virou as costas para o velho e saiu do seu lugar. Estarei esperando por você no parque lá fora. Se você estiver interessado em nosso alívio, por favor, venha. A voz do velho veio de trás e sua figura desapareceu na direção da pequena loja. Seu envolvimento naquele crime foi simplesmente resultado de má sorte. 5 anos atrás, perto de sua casa, houve casos sucessivos de incêndio criminoso. As câmeras de segurança do entorno não capturaram o criminoso, e o comportamento criminoso reconhecível deixou a vizinhança em pânico. O incêndio continuou por dias. Eram apenas pequenos focos no início, mas, uma noite, de repente, se transformou em um grande incêndio. Talvez o ar seco tenha sido uma das razões. 2 casas residenciais foram completamente queimadas. Uma delas era onde sua família morava. Ele, sua esposa e seu filho de 2 anos sofreram queimaduras graves. Mas ele foi o único a ser salvo no final. Vários casos de incêndio criminoso ainda ocorreram depois disso. Mas, sob a direção de um certo detetive, os casos foram rapidamente resolvidos. Os locais dos incêndios criminosos formavam um padrão quando conectados por linhas. Uma estrela. Esse detalhe chamou a atenção do detetive. No centro daquela estrela vivia um astrólogo que ganhava vida com adivinhações. O detetive foi imediatamente visitar sua casa, mas o homem já havia sido queimado vivo. Ao seu lado, uma nota de suicídio com um conteúdo enigmático. Eu ateei fogo para corrigir a órbita das estrelas. O incidente terminou com a morte do suspeito. Ele ficou confuso ao ouvir esse fato. A lâmina que afiara na pedra de amolar do ódio deveria um dia esfaquear o criminoso. Esse era seu plano. Então, soube que o criminoso não existia mais. Sua raiva ficou sem um alvo. Ele não tinha para onde direcionar seu ódio. E pior, não tinha rosto para encontrar sua esposa e filho mortos. 5 anos se passaram. Sua condição física melhorou muito, mas o coração permanecia morto. Ele perdeu o emprego e mal sobrevivia com a compensação do Estado. Achava que sua vida descartável continuaria indefinitivamente sem propósito, até que ouviu a palavra vingança sair da boca do velho. Foi como um raio de luz que apareceu na escuridão. Antes disso, ninguém lhe trouxera tal luz. Afinal, ninguém compreendia a profundidade de sua escuridão, porque o que ele esperava não era dispersá-la, mas encontrar um sinal para guiá-lo nesse abismo sem fim. Eu sabia que você viria. A cicatriz no canto da boca do velho se deformou com um sorriso. No parque, durante o dia, jovens mães empurravam carrinhos de bebê e meninos jogavam futebol juntos. Risadas alegres preenchiam o ar. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, iluminando o banco onde o velho estava sentado. Sua figura em harmonia com a paisagem. Por que não acho que haverá perda alguma em apenas ouvir? Ele sentou-se ao lado do velho. É isso mesmo. Ao contrário de advogados e terapeutas, não cobramos apenas por conversar. Então, quem são vocês? Somos uma organização que fornece alívio às vítimas que se envolveram em crimes infelizes. Não rodeie o assunto. O que é isso, na verdade? Você vai me ajudar fazendo algo como vingança em seu nome? Isso é um mal entendido. Como eu disse antes, nosso propósito é dar-lhe alívio. Se você tem alguma dúvida sobre esse conceito, eu aconselho que o reconsidere agora. Você realmente não está falando claramente, velho. Agora, o que você pode fazer por mim? Nós lhe diremos quem é o verdadeiro perpetrador. O perpetrador, no caso, que o colocou no lugar onde você está agora. Hã? O verdadeiro perpetrador? Uma palavra inacreditável surgiu. Ele nunca tinha pensado sobre isso. O caso de incêndio criminoso não tinha sido resolvido? O culpado não era o astrólogo perturbado? Quem é? Quem é o verdadeiro perpetrador? Espere um momento, por favor. O velho levantou a mão para detê-lo. Se você quer que eu lhe diga, há uma condição. Ele ficou em alerta. Essa suposta condição era apenas dinheiro? Qual é a condição? Para esse verdadeiro perpetrador, queremos que você se vingue dele. Vingança? Sim, você deve se vingar do verdadeiro perpetrador
e deixá-lo morrer. Você quer dizer que eu deveria matá-lo? Sim. Uma conversa tão sangrenta acontecia em um canto daquele parque calmo e pacífico. Ninguém parecia prestar atenção neles. Velho, sua organização deve ter me investigado a fundo. Neste caso, você deve entender, certo? Não há como eu recusar essa oferta. Suas palavras são muito reconfortantes. O velho assentiu bruscamente. Bem, diga-me rapidamente, quem é o verdadeiro perpetrador? Antes disso, precisamos deixar você entender nossas intenções. Parece que a conversa indireta continuaria por mais um tempo. Ele não conseguia entender o verdadeiro motivo dessa misteriosa organização. Por que estavam o encorajando a se vingar? Vingança. Nós chamamos isso de alívio. Ou seja, alívio para você. E não pode ser ninguém além de você que deve executar essa ação. Não se engane nisso. Você concorda? Então eu deveria matá-lo eu mesmo? Certo? Claro, foi isso que eu planejei desde o começo. Então vamos em frente. Existem 3 elementos essenciais de alívio. Você sabe quais são? A maneira tranquila do velho falar o deixava ansioso, mas ele ainda respondeu pacientemente. Quem sabe? Sou novo nisso. Se puder me dizer, seria uma grande ajuda. O primeiro elemento é determinação. Sobre isso, podemos dizer que você já tem, estou certo? Sim. A próxima coisa indispensável é dinheiro. Nesse mundo, não importa o que você faça, o dinheiro é essencial. Especialmente quando você quer fazer algo tão grande. Você precisará de muito dinheiro. Você tem o suficiente? Infelizmente não. Muito bem. Para buscar seu alívio, estamos prontos para fornecer fundos. Quanto à quantia, não há um limite específico definido. Fornecendo fundos sem teto, as coisas estão ficando cada vez mais suspeitas. E o terceiro requisito, que é tecnologia. Para matar uma pessoa, você precisa das técnicas apropriadas. Você entendeu? A maioria das pessoas, incluindo você, são leigas. Mas podemos fornecer a você a tecnologia que permite que você mate o alvo sem ser notado. Usando essa tecnologia, você pode conseguir um crime perfeito. Isso é realmente meticuloso. O velho fez uma pausa como se estivesse prestes a contar algo importante. Exceto sobre a tecnologia, há uma taxa. Hein? Isso significa que você precisa comprar a tecnologia de nós. Hã? Como eu pensei, você ainda quer arrancar dinheiro dos fracos. Ele parecia não estar satisfeito e estava prestes a se levantar. Isso não é tão complicado assim. É só um golpe. Acalme-se um pouco, por favor. Como eu disse agora, nós lhe forneceremos fundos ilimitados. Você pode usar esses fundos para comprar a tecnologia. O que você quer dizer? Em outras palavras, ao implementar o alívio, você não precisa pagar nada do seu bolso. Não entendi. Se for esse o caso, então qual é o custo da tecnologia? Este é o ponto mais importante do alívio. Alívio é a grande reversão de toda a sua vida. Deve ser bem dramático, comparável ao tipo de ficção e documentários. O que você está tentando dizer? O que estou tentando dizer é que algumas pessoas estão ansiosas por sua grande reversão. A propósito, você gosta de apostar em cavalos? Infelizmente, não há registro de passatempos de jogo em suas informações. Eu acho que isso é difícil para você entender. Como são essas pessoas que gostam de apostar em cavalos? Há muitas pessoas nesse mundo que se emocionam até as lágrimas pela maneira como os cavalos galopam para o primeiro lugar. É o mesmo. Há algumas pessoas que estão interessadas no processo de pessoas vingativas correndo em direção ao objetivo de um crime perfeito. Isso pode fazê-las se sentirem entretidas. Do que você está falando? Isso quer dizer, há algumas pessoas boas que ficaram entediadas com todos os hobbies do mundo. O último prazer que elas encontram é justamente a grande inversão realizada por pessoas como você, que tem uma sombra em seus corações. Alívio. As palavras do velho o deixaram atônito. Ele sentiu como se estivesse entrando em um mundo que não deveria. Ele provavelmente entendeu o que o velho disse. Mas será que isso realmente existe? Você está planejando usar minha vingança como um jogo? Em termos simples, é quase isso. O velho abaixou a voz e riu.
Atrair patrocinadores fornecendo conteúdo de alta qualidade. Aceitar o financiamento dos patrocinadores e fornecer conteúdo mais completo. Nosso alívio é estabelecido assim. Em outras palavras, alguns caras atrás de você têm muito dinheiro e tempo para gastar, certo? Como você pode ver, esse fato apenas explica a origem dos fundos. Afinal de contas, nosso objetivo é proporcionar alívio a vocês. Temos o mesmo interesse que os investidores, só isso. E os grandes participantes em vários campos estão muito interessados em alívio. Portanto, nós também podemos nos beneficiar disso. É realmente assim? Talvez o chamado alívio de que o velho está falando seja superficial e, na verdade, eles só consideram o ato de vingança como um entretenimento. Entretanto, para ele, isso não importa. O objetivo de matar o verdadeiro criminoso é apenas um processo. Esse é apenas um desafio com o objetivo final de recuperar sua vida. Haverá câmeras me seguindo por aí? Tipo aqueles documentos de 24 horas? Não haverá nenhum operador de câmera acompanhando vocês. Eu lhe explicarei as regras a esse respeito mais tarde. Entendo. Então se apresse e me diga quem é o verdadeiro criminoso. Ainda não terminei de explicar. O que mais? Ele não pôde deixar de soltar uma voz de insatisfação. Eu não disse um ponto muito importante. Você receberá seus fundos e terá a tarefa de matar o alvo, mas apenas isso seria muito vazio. Por exemplo, se o alvo estivesse caminhando à noite e você usasse isso para se aproximar dele por trás e o matasse com uma arma branca, isso seria de fato uma vingança, mas definitivamente não seria uma lei. O que você quer dizer com isso? A redenção é algo que precisa passar por uma aprovação. Somente por meio de provações difíceis é que o verdadeiro alívio pode ser introduzido. Quê? O ancião corrigiu sua postura sentada e se virou para ele. Deixe-me ser mais específico. Como eu disse agora há pouco, você precisa comprar a tecnologia que forneceremos para você. Por exemplo, vamos imaginar isso como cartões. Temos vários cartões que são muito adequados para o crime perfeito. Cartões como armas de assassinato, cartões que especificam o local do crime, cartões sobre como criar crimes impossíveis. Dependendo da eficácia e da utilidade desses cartões, definimos custos diferentes para ele. Então você compra essas cartas e cria um conjunto de baralhos para conseguir o alívio. Eu não entendo muito bem o que você quer dizer. Vou tomar o alívio anterior como exemplo de referência. Naquele caso, o candidato à vingança comprou a escola de nós como uma carta de localização. Além disso, ele também comprou um bastão de metal como uma arma do crime. E o quarto trancado serviu como uma técnica para evitar suspeitas. Quarto trancado? Você pode comprar esse tipo de coisa? Sim, não há nada que você não possa comprar sem investir dinheiro. A propósito, nesse caso o custo da escola foi de 40 milhões. O custo do bastão de metal foi de 3 milhões. E o do quarto trancado foi de 100 milhões. De modo que o custo total foi de 143 milhões. A unidade monetária era toda em ienes. Espera um segundo, os preços não estão certos. Por que o bastão de metal custa 3 milhões de ienes? Você pode encontrar esse tipo de coisa em qualquer loja de esportes e comprá-la por menos de 10 mil ienes. As armas do crime que fornecemos têm esse valor. Por favor, considere dessa forma. Você sabia que uma arma do crime de uma loja de artigos esportivos aleatória vai expor rapidamente o seu paradeiro, formato, modelo, a loja de varejo do produto e também a câmera de vigilância nas lojas? Todas as informações irão te expor. No entanto, as armas do crime que preparamos não têm esses problemas. Estou entendendo. Certo. O próximo ponto é muito importante em relação ao julgamento que acabei de dizer. Nós lhe daremos uma chance de se vingar. E, ao mesmo tempo, também convocamos um detetive para localizá-lo. Um detetive? É isso mesmo. De acordo com o custo total do baralho, selecionaremos um detetive. Quanto maior o valor que você gastar no baralho, maior será a classificação do detetive convocado. Por outro lado, você pode reduzir o custo e assim a classificação do detetive será menor. Mas as cartas usadas para criar o crime perfeito podem não ser suficientes. Mas que diabos? Eu tenho que deixar você convocar alguém que vai me rastrear?
Acreditamos que somente com base em um comportamento justo pode haver um verdadeiro alívio. Você só pode obter puro alívio e satisfação enfrentando um detetive em um julgamento. Se não concordar com essa ideia, isso significa que apenas que há uma clara discordância entre nós e você. Então teremos de informar aos nossos superiores que esse acordo foi cancelado. Não me importo com o que vocês pensam, mas também acho que se você usar meios desprezíveis, meio que atinge seu objetivo. Não terá aquela sensação de salvação. Ele deu de ombros. Basicamente, eu tenho que completar minha vingança de forma justa, certo? É isso mesmo. Eu realmente não coloquei minhas expectativas em você. Isso também significa que o que realmente queremos alcançar não é o que você tenha sucesso em sua vingança, mas que seja aprovado no teste do detetive. Você entende isso? Sim, muito bem. Vamos revisar a série de processos. Primeiro, você usa os nossos fundos para comprar nossa tecnologia. Em seguida, você usa o conteúdo adquirido para formar um plano como um deck e entra na base de implementação. Além disso, o conteúdo do deck formulado será entregue ao detetive selecionado na forma de uma carta de desafio. Ei, espera um minuto. A carta de desafio? Você quer anunciar ao detetive o crime que está prestes a ser cometido? Isso parece muito prejudicial para mim. Só esperamos que o desafio seja realizado da forma mais justa possível. Afinal, é uma competição. É muito importante projetar um baralho com essas circunstâncias em mente. A cicatriz do velho estava deformada. O detetive será informado com antecedência apenas sobre o baralho que você criou. É claro que seu nome e residência no atual não serão escritos. Mesmo assim, a situação é bastante desfavorável, certo? É melhor tentar controlar o custo da tecnologia determinada pelo baralho e diminuir a classificação do detetive? Ou é melhor gastar os fundos drasticamente e usar as técnicas para criar o crime perfeito? Em seguida, um pequeno chip é instalado no envelope da carta de desafio e um sinal elétrico é emitido no momento em que o envelope é aberto. No momento em que o detetive abrir o envelope, o sinal para começar será enviado. Sua condição de vitória é matar o alvo e não ser exposto pelo detetive dentro de 168 horas. No momento em que o limite de tempo for estabelecido, seu alívio estará completo. Neste momento, dependendo das despesas que você gastou com o baralho, devolveremos o valor correspondente a você. Depois disso, ativaremos os procedimentos de proteção para garantir que você não seja rastreado como criminoso. Se quiser, você pode até anular seu passado e começar sua nova vida do zero. Isso é realmente possível fazer isso? Esse é o ponto mais importante para ele. Começar uma nova vida do zero. Se esse tipo de coisa pode realmente ser feito, é possível. Apenas essa frase foi suficiente. Se eu perder, o que acontecerá depois? Você não deve realmente pensar no que acontecerá se perder, mas não posso deixar de lhe contar, pois isso não seria justo. Dito isso, é mais ou menos como você imagina. Primeiro, suas condições de falha. Se o detetive apontar você como criminoso dentro de 168 horas após a abertura do envelope, você será reprovado e seu relacionamento conosco será completamente rompido. Você será preso pela polícia como criminoso comum e não haverá nenhuma assistência de nossa parte. Além disso, contar à polícia sobre nossa situação não resultará em nada, por mais que você tente. Por favor, entenda isso. Então isso significa que perder é inconsequente. Somos nós que trazemos o alívio. Embora nosso alívio seja perfeito, infelizmente há algumas pessoas que não conseguem obtê-lo. Essas pessoas geralmente não estão mentalmente preparadas para isso. Essas pessoas geralmente não estão mentalmente preparadas para receber o alívio. Há outras punições com relação às despesas do deck que você gasta, você tem que nos devolver os fundos correspondentes. Então é assim, mas não é possível. Mesmo que você me venda isso, eu não poderei pagar. Nesse caso, faremos com que você faça vários seguros com antecedência. E os beneficiários serão as pessoas que providenciarmos. Isso significa que, se eu falhar, morrerei antes de ser pego pela polícia. Sim, mas somente quando você não puder fazer o pagamento. Você já sabe que eu não posso pagar esse dinheiro. Não hesitaremos em usar qualquer meio para recuperar as despesas que você gastou. A expressão do velho não mudou. Se você quiser evitar essa situação, terá de prevalecer sobre o detetive. Há alguma outra regra a qual eu deva prestar atenção? Diga-me. Essa é a regra mais importante.
Não é permitido matar o detetive. Além do alvo, você é livre para matar quantas pessoas quiser. Mas para o detetive que convocaremos, você deve deixá-lo sobreviver. Desde que a morte do detetive ocorra dentro das 168 horas prescritas, você será considerado reprovado. Mesmo que ele tenha morrido por causa de um acidente? Sim, basicamente prejudicar o detetive também é proibido. Que rigoroso. Um jogo sem um oponente não tem valor para assistir, certo? Livrar-se do detetive que está no caminho do início não vai funcionar. Afinal de contas, a organização quer vê-lo competindo com o detetive. Quanto aos outros detalhes das regras, eu informarei quando o seu julgamento for finalizado. O velho virou o rosto para ele novamente. O desafio justo para recuperar sua vida, nós o chamaremos de Desafio Negro. Se você conseguir derrotar o detetive, terá um novo futuro. O que você acha? A resposta a essa pergunta já foi mais ou menos decidida. Eu lhe darei quem é o verdadeiro criminoso que o impediu de dar de ombros para tudo isso. Se uma pessoa que deixou tão infeliz ainda está viva sem punição, é impossível para ele deixar ir, e ela só pode se desculpar com a morte. Se não dizer de acordo, você vai me contar a verdade sobre o caso do incêndio criminoso de 5 anos atrás? Sim, isso é uma isca. Essa é provavelmente a isca para levá-lo ao jogo. Para ele, que não é nada além de uma concha vazia, mas essa isca é muito tentadora. Essa isca quase pode ser chamada de redenção. Se ele recusar esse estranho nesse momento, com certeza continuará a se culpar por não aceitar o desafio, provavelmente se arrependerá por toda a vida e viver uma vida de nada. Se for assim, então ele deve simplesmente tentar, em vez de viver como um homem morto? Gosto de olhar em seus olhos. Os ombros do velho se contraíram e ele riu baixinho. A seguir, embora eu não saiba se isso pode ser usado como referência para você, deixe-me contar nossos dados de qualquer forma. Dos desafios negros que realizamos até agora, a taxa de vitória dos detetives é de 28%. Apenas 28%. Em outras palavras, entre aqueles que usaram nossa tecnologia para vingança, quase 70 concluíram um crime perfeito. Esse número é real? Eles são detetives, mas suas classificações nem sempre são fiéis às suas habilidades. Alguns até receberam a carta de desafio sem perceber a natureza do caso. Então dormem durante o processo. Mas ei, esses casos são particularmente sortudos. Com uma taxa de falha de 30%. Como isso é possível? Eu vou tirar a sorte grande? Será a minha vitória? Parece que sua resposta já foi decidida. Mas vamos esperar por uma noite. Se você se acalmar nesta noite de luar e ainda não perder a vontade de desafiar, então vem aqui às 10 horas da manhã. Você acha que pode fazer isso? Ele assentiu, com a cabeça, e concordou com o velho. Acho que você entende que não deve contar isso a outras pessoas. Não, apenas a polícia, mas até mesmo a conhecidos. Se você contar a alguém, não apareceremos na sua frente novamente. Será que vou ganhar na loteria? Eu sei. Então, vejo você em breve.